Oiê, eu disse que ia gravar vídeos falando, né, tentando responder se psicóloga, psicólogo poderiam dar diagnóstico psicológico. Mas antes de responder essa questão, eu queria dar um relato assim pessoal. Enquanto estudante, há 13 anos atrás, eu já escutava que psicólogo não dava diagnóstico. Psicólogo não trabalhava com diagnóstico, porque estaria reduzindo o paciente a um transtorno, a uma doença. Psicólogo fazia no máximo hipótese diagnóstica. Psicólogo encaminhava para um outro profissional da saúde, um psiquiatra, para assim fechar um diagnóstico. E acredito que até hoje tenham discussões também nesse sentido. Eu vou trazer alguns vídeos respondendo a essa questão. E aí, sobre todas essas afirmações, psicólogo não dá diagnóstico, psicólogo não trabalha com diagnóstico, psicólogo só faz hipótese diagnóstica, psicólogo não trabalha com diagnóstico porque está reduzindo o paciente cliente a um transtorno. Então, vamos lá, está no Código de Ética e não é de agora essa lei. Lei de número 4.119, de 27 de agosto de 1962. Aí tem lá no artigo 13, diz bem assim: constitui função privativa do psicólogo e utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Aí tem lá o primeiro objetivo: diagnóstico psicológico. Então, psicólogo dá sim diagnóstico psicológico. São muitas leis e resoluções que amparam a nossa profissão. E ainda sobre o diagnóstico psicológico, tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, a 015/96, de 13 de dezembro de 1996, que ela diz assim: considerando o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei de número 4.119, de 27 de agosto de 1962, aquela lei que eu citei anteriormente. Então, nessa resolução diz: estabelece que é função do psicólogo a elaboração de diagnóstico psicológico. Então, aqui, essa resolução não está dizendo que é função do psicólogo só levantar hipótese diagnóstica, só realizar encaminhamentos para fechar o diagnóstico. Vou trazer mais uma resolução, essa até recente. É a resolução de número 6, de 29 de março de 2019, que foi para instituir as regras de elaborações dos documentos escritos, né, os documentos psicológicos. Aí tem lá, onde cita: atestado psicológico. Artigo 10. O atestado consiste em um documento que certifica com fundamento em um diagnóstico psicológico em determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem por requerimento solicita. Mais uma vez. E aí, ainda nessa resolução, na parte de descrição das condições psicológicas, tem lá: quando justificadamente necessário, fica facultado ao psicólogo o uso da CID ou outras classificações diagnósticas. Ou seja, o psicólogo pode utilizar, né, a CID, lógico, da parte que é de transtornos mentais, comportamentais e do neurodesenvolvimento, ou também a classificação do DSM. Então, tá lá no Código de Ética. Então, construindo o raciocínio dessa própria resolução 06 de 2019, onde fala do atestado psicológico, que precisa conter um diagnóstico psicológico, ele cita que alguém pode requerer, né, esse atestado psicológico. Então, pode ser o próprio paciente,
Pode ser empregadores, pode ser instituições de ensino, pode ser órgãos públicos ou judiciais, pode ser médico, pode ser uma equipe multidisciplinar. E aí fica a questão de falar que não trabalha com diagnóstico psicológico, porque no próprio Código de Ética ele permite sim emitir diagnóstico psicológico. E a outra pergunta que eu disse que ia responder, tá, então o psicólogo pode dar diagnóstico, e aí como é feito? Ele vai escolher as ferramentas que são de autorização do psicólogo a utilizar e as quais ele esteja habilitado. Então, pode ser desde uma entrevista clínica estruturada ou semi-estruturada, análise comportamental, acompanhar o histórico desse paciente, desse cliente com a família, aplicações de testes, escalas, questionários. Pode utilizar também o DSM e a CID-11. A CID-11 no capítulo 6, onde trata dos transtornos mentais, comportamentais e do neurodesenvolvimento. Tá bom? É isso, basicão. Espero ter respondido. Estou bem falante, mas acredito que consegui responder. Na dúvida, eu dou algumas opções, né? Porque de pronto nem tudo vamos saber, ter conhecimento. Então, o profissional está sempre em formação. Então, estudar, se capacitar, ler lá as resoluções, ler lá o código de ética, é uma opção. A segunda opção, ligar para o conselho, aperrear o conselho, olha, não estou entendendo isso, quero tirar essa dúvida. Ligue quantas vezes você julgar necessário, porque o conselho está também para nos orientar, tá bom? E a outra opção, fazer uma supervisão com um profissional capacitado, eita, quase que não sai, habilitado, e aí sim te conduzir nesse processo. A clínica não precisa ser solitária. Beijinhos.